Olá, nós somos do Grupo 2, formado por Júlia Rosa, Júlia Monteiro, Laura Barbosa e Juan Fontana. O nosso trabalho irá abordar sobre a impressão 3D, bem como seu uso na manufatura. A impressão 3D é uma tecnologia inovadora. Por meio dela, é possível criar objetos físicos de maneira rápida e precisa a partir de um modelo digital. Essa tecnologia revolucionou a indústria, visto que antes dela, para produzir um protótipo, era preciso modelar manualmente uma peça, para então criar uma matriz de produção, podendo levar dias para ser finalizado o processo. Na prática, a impressão 3D é uma forma de tecnologia de manufatura aditiva, mas abordaremos melhor esse ponto depois. Falaremos agora sobre o histórico dessa tecnologia. De maneira breve, apesar de inovadora, as impressoras 3D foram desenvolvidas em 1984 pelo americano Chuck Hull, nomeado pai da impressão 3D, com o objetivo de suprir a demanda por prototipagem rápida. Desde então, as impressoras 3D passaram por aperfeiçoamentos, de modo que atualmente há uma variedade de máquinas. Olá, eu sou a aluna Júlia Monteiro e vou dar aqui continuação no trabalho, falando um pouquinho mais sobre o que é a manufatura aditiva. A manufatura aditiva, ela engloba um grupo de tecnologias que produzem objetos a partir de modelos digitais. E a produção dessas peças segue a mesma ideia, mas cada tipo de impressão tem uma forma característica de criar o material. Por exemplo, a impressão 3D FDM, ela utiliza o polímero em forma de filamento nas impressoras. Já o tipo SLA tem como a matéria-prima uma resina líquida. Então, a gente observa, esse tipo de material para cada tipo de impressão 3D. Quais são as vantagens da manufatura aditiva? Bom, para algumas empresas pode ser muito vantajoso trocar os antigos maquinários por impressoras 3D. E a gente consegue observar esses ganhos aqui. É a rapidez, que dá uma produção eficiente do projeto digital ao modelo físico, possibilita uma prototipagem rápida também. É uma complexidade maior na criação das peças também. Uma maior customização, os produtos são totalmente personalizáveis de acordo com as suas necessidades. Economia e sustentabilidade, porque você gera ali um uso reduzido de material e um menor volume de resíduos, e gastando pouca energia elétrica também. Além do custo, porque permite que as peças sejam produzidas em pequenas quantidades, diminuindo o custo unitário também. A impressão 3D está em plena expansão. O segmento já ultrapassou o valor de 5 bilhões de dólares. Além disso, pesquisas indicam que a manufatura aditiva cresceu 25,9% em 2016, quando comparado com o ano anterior. Vale ressaltar que, apesar dos quase 40 anos de existência, a impressão 3D passou a crescer a partir de 2009, pois tornou-se mais acessível, visto que antes era restrita às grandes empresas dado o alto custo. Sobre o uso, nota-se que há uma maior porcentagem de fabricantes que está utilizando a impressão 3D para prototipagem, para produção de produtos finais ou para ambos. Os efeitos da impressão 3D na indústria são marcantes, de modo que é possível dizer que ela será um dos pontos cruciais da Revolução 4.0. Enquanto a terceira revolução industrial teve como marco a produção em série por meio da automatização, a 4.0 certamente terá entre os seus marcos uma produção eficiente e customizada por meio da impressão 3D. A manufatura aditiva possui aplicações em variadas áreas. Algumas atuações já existem e outras estão muito perto de se tornarem realidade. Como exemplo, podemos citar, inicialmente, itens médicos e hospitalares, por meio da criação de próteses para membros ou ossos, por exemplo, como no caso do norte-americano que teve 75% do seu crânio substituído por um implante impresso. Outro meio também, em questão de itens médicos e hospitalares, é que acredita-se que futuramente será possível reproduzir os órgãos humanos, o que poderá diminuir consideravelmente as filas de transplantes. Como exemplo desse plano, há o coração que foi produzido por uma máquina de impressão 3D com o uso de tecidos humanos. Outro modo também é a criação de produtos domésticos. Nesse caso, a contribuição da impressão 3D pode ser larga, fazendo desde objetos básicos como chaveiros até vasos decorativos. É possível criar, além de modelos únicos, designs que não seriam possíveis em determinados materiais.
O custo de um móvel impresso também pode ser mais baixo que um feito de outro material. A construção de maquetes em arquitetura poderia ser facilitada adotando a impressão 3D. Além disso, há arquitetos que acreditam que no futuro será possível construir casas inteiras por meio da impressão. Tal tecnologia, bem como seu desenvolvimento, irá implicar diretamente na gestão das empresas. É de responsabilidade da gestão garantir a produtividade das impressoras, bem como gerir os insumos e matérias-primas necessárias a elas. Por isso, os negócios adeptos à impressão 3D devem ser planejados e gerenciados para cumprir tal dever. Outros pontos que podem ser discutidos são o fato das impressoras 3D facilitarem o controle ou gestão dos processos, pois tornam eles mais simples, dadas poucas etapas, e o tempo gasto na produção é reduzido, bem como o risco de atrasos. Outro ponto é que é proporcionado uma melhor previsão de ajustes e resultados, pois pode-se usar da impressão 3D para construir protótipos que podem ser usados em testes. Agora, para as perguntas, a primeira pergunta a gente tem: quando e por que a impressora 3D foi criada? A resposta: foi desenvolvida na década de 1980 para atender a demanda da prototipagem rápida. E aqui temos a foto do inventor, do criador da impressora 3D, que foi o Chuck Hull. Próxima pergunta: quais as vantagens da manufatura aditiva? Rapidez, produção eficiente do projeto digital ao modelo físico, possibilitando uma prototipagem rápida, a complexidade, que permite a criação das peças com geometrias complexas, customização, assim os produtos são totalmente personalizáveis de acordo com as necessidades, economia e sustentabilidade, no uso reduzido do material, gerando menor volume de resíduos e gasta pouca energia elétrica. E, por fim, no custo, permitindo que peças sejam produzidas em pequenas quantidades, diminuindo o custo unitário. Para a terceira pergunta agora: como a impressão 3D afetou a gestão de uma empresa? Afetou diretamente, facilitando o controle dos processos, tornando mais visível ajustes e resultados necessários, bem como o controle de tempo e quantidade de mercadoria. Agradecemos pela sua atenção.